Oi, oi, pessoal, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para trazer uma convidada super, super especial para falar para a gente sobre imunidade e óleos essenciais. A convidada é a Gabriela Bisson. Ela é mestre e doutora em imunologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e ela é pós-doutora pela Universidade de Verona, na Itália. Ela é docente da USP com mais de 20 anos de experiência em pesquisa na área de ciência da saúde, e incluiu mais recentemente a aromaterapia como uma importante vertente dos seus estudos. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa questão do alinhamento da imunidade e os óleos essenciais, porque a gente sabe que, obviamente, né, dentro do contexto da cosmetologia natural, da cosmetologia do bem, porque a gente sabe que as fragrâncias sintéticas elas têm uma contribuição negativa para a nossa saúde, né? E ela é encontrada em muitos cosméticos tradicionais. Ela adiciona uma carga tóxica que é importante, né, de ser considerada quando a gente fala de saúde, além de também trazer alguns pontos de sensibilidade, sensibilização da pele e que provoca alergias, e também tem uma contribuição na prejudicial, posso dizer assim, na imunidade. E, por outro lado, dentro do contexto dos cosméticos naturais, da cosmetologia natural, a gente faz uso do cheirinho gostoso no cosmético a partir dos óleos essenciais. E os óleos essenciais, eles vão muito além do que simplesmente trazer um cheirinho gostoso no cosmético. Eles fazem isso, sim, de forma muito eficiente também, mas eles ainda agregam muito mais, e a gente está aqui para falar justamente disso. E aproveitando, eu queria falar também um pouquinho do desafio da cosmetologia do bem que a gente está trazendo e desenvolvendo. A gente desenvolveu o desafio em 5 etapas, e o objetivo é mostrar como que o cosmético natural ele tem um conceito muito mais amplo, e ele pode agregar em muito mais do que simplesmente uma questão física, né? Uma questão de hidratação da pele. Ele pode ser visto de uma forma muito mais ampla, e é isso que a gente quis trazer também, e que a gente vai trazer no desafio da cosmetologia do bem, que vocês podem participar de forma gratuita. Ele vai ser 100% online, e já está rolando. É só se inscrever no desafio.cosmetologiadobem.com.br, que vocês podem começar a participar, responder o quiz para saber o seu perfil, e a partir daí seguir as próximas etapas. Mas, então, eu queria dar boas-vindas para Gabriela. Muito obrigada pela participação. É um prazer enorme ter a sua participação aqui com a gente. Estou muito animada e muito feliz de trazer essa aula, trazer esse olhar em relação à cosmetologia natural, como ela pode beneficiar também a nossa saúde. Essa agregação de temas, assim, conseguir trazer áreas muito maiores para a realidade, né, das pessoas, é uma coisa que me seduz muito, né? Abrir a cabeça das pessoas, abrir o olhar das pessoas, de entender de forma mais ampla como que tudo que a gente faz, todas as nossas ações são responsáveis pelo nosso equilíbrio, pela nossa saúde, porque a nossa saúde não é só uma questão física. A gente sabe que é muito mais do que isso, né? A nossa parte emocional tem uma influência muito importante no nosso equilíbrio, no nosso bem-estar, na nossa saúde, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada. Primeiro, eu quero agradecer o convite, quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço as meninas da Cosmetologia do Bem, a Renata e também a Yara. E assim, é um assunto que eu gosto demais. Aqui eu estou unindo as minhas grandes paixões, que são a imunologia e a aromaterapia. Renata colocou muito bem, né, que a nossa saúde ela é multidimensional, né? Então, existem vários aspectos que interferem diretamente na nossa saúde. E essa realmente é a minha visão, inclusive, de imunologia. Então, eu tenho aí longos anos de estudos, né? Não posso nem falar exatamente quantos anos eu tenho de estudos na área de imunologia, porque vocês vão fazer as contas da minha idade. Mas são muitos e muitos anos.
E eu vim realmente desenvolvendo cada vez mais, né, e aderindo a essa noção dentro de uma visão integrativa de saúde e olhando para o ser humano de uma forma também ampliada e integral, né? A gente tem que considerar hoje, quando a gente pensa em saúde, que o próprio ser humano tem uma dimensão para além da física. Então, a gente tem o nosso corpo físico, mas a gente tem outras dimensões que incluem a dimensão emocional e, segundo as, né, por que não, dimensão inclusive espiritual, né? E o que eu acho muito legal quando a gente fala de cosméticos naturais, e aí, particularmente usando os óleos essenciais, é que justamente eles vão preencher, quando a gente pensa em termos de saúde integrativa mesmo, a gente sabe que eles vão atuar na nossa dimensão física, mas vão também atuar na nossa dimensão emocional e espiritual também. A gente tem que considerar, embora eu não vá falar disso aqui, mas só para completar um pouquinho esse raciocínio, que os óleos essenciais também têm frequências vibracionais. Então, se a gente for pensar que nós, seres humanos, aliás, tudo no universo é energia e tem frequências vibracionais, então, quando a gente usa um óleo essencial, quer seja para uma questão meramente de saúde ou até cosmética, a gente também está modulando a nossa frequência vibracional. E maravilhoso pensar que, dentre as substâncias que existem na natureza, os óleos essenciais são as que têm as maiores frequências vibracionais. Então, é por isso também que quando a gente usa, por exemplo, um cosmético que tenha óleo essencial, a gente vai trabalhar o emocional e vai ter uma sensação de bem-estar, aliás, extremamente rápida, né? Então, assim, é legal pensar, vamos usar cosméticos naturais com óleos essenciais e nós vamos, o que a gente vai trabalhar no nosso organismo? Parte física, parte mental, emocional, espiritual e energética. Então, por isso que eles entram, né? A aromaterapia, inclusive, foi mais recentemente reconhecida e incorporada no SUS, né? É uma medicina complementar. O termo alternativo ainda assim não é tão adequado, porque remete a alguma coisa que seja menos importante do que a medicina convencional, mas é uma medicina complementar, assim, extremamente aceita, muito embasada cientificamente e com resultados dos estudos científicos que mostram aí o grande poder dos óleos essenciais em várias esferas, e quando a gente pensa em estudos científicos, realmente são mais focados na parte física. Bom, então, eu trouxe aqui algumas projeções, né? Acho que eu posso compartilhar minha tela para ficar mais tranquilo, né? Para o pessoal visualizar, porque a gente fica vai mais compartilhar didático. a tela. Eu vou só te dar o acesso Tá. post. E eu acho muito legal isso que você pontuou, porque eu percebo um caminho muito mais integrado e alinhado que a gente está traçando agora, porque antes existia uma separação muito grande de ciência e espiritualidade. E o que eu tenho percebido Exatamente. atualmente é que a gente realmente está se dando conta de que não é separado, né? As coisas estão muito mais integradas do que a gente imagina. E até É. porque também com o surgimento de tantas doenças de fundo emocional, autoimune, e a interferência das emoções, né, no desenvolvimento dessas doenças, e a questão também da nossa conexão, das nossas crenças, como que isso adiciona cargas e frequências e emoções no nosso corpo, e isso influencia fisicamente, né, no nosso corpo. Eu vejo de uma forma assim muito legal esse caminho assim de integrar essas visões, né, e de não, igual você mencionou a questão do alternativo, que muitas vezes é igual eu estava conversando com o Matheus do Vida Veda, que ele estava contando um pouquinho sobre a medicina Ayurveda e explicando um pouquinho, e aí ele mencionou uma coisa que eu achei muito interessante, assim,
de falar, olha, não, mas eu não acredito, vamos supor, ele deu o exemplo assim, eu não acredito em Ayurveda, por exemplo, ou eu não acredito em cosmetologia natural. Como assim você não acredita? Tipo, a gente tem provas, né? Pessoas usufruindo e tendo os benefícios. Não é uma questão de crença, não é uma questão dogmática, que muitas Exatamente. vezes a gente atribui, né, a palavra alternativo a acreditar ou não. Mas Sim, sim, é eu verdade. vejo de uma forma muito interessante assim essa integração. Eu acho que as pessoas só têm a ganhar com isso, Certeza. ao se abrir para o novo, a abrir a cabeça para novos olhares, né, e novos É isso mesmo. conhecimentos, porque o conhecimento ele é dinâmico, ele não é estático, e a Exatamente. gente não faz Hum. ideia de onde a gente vai estar daqui 20 anos em termos de É, conhecimento, né, de é. usufruir de todo o desenvolvimento que aí a ciência pode trazer para a gente, e a ciência se abrindo para essa parte também mais espiritual pode agregar bastante, É né? muito legal. Isso realmente é um avanço aí mais recente na nossa história, né? Porque antes eram coisas completamente separadas. A parte espiritual, não tinha de jeito nenhum uma conversa com a parte científica. Isso vem mudando e trazendo assim ganhos enormes. Por isso que eu acho legal isso que você falou da gente abrir, ampliar o nosso olhar, porque nós somos seres multidimensionais, como eu disse. Então, se a gente se atentar que tudo interfere na nossa saúde, inclusive o que a gente pensa e sente, né? E se a gente tiver essa consciência, a gente consegue viver cada vez melhor. Né? Então, acho que é bem legal a gente estar sempre aberto aí para novos conhecimentos. E a ciência não para nunca. É isso mesmo. Exatamente. Então, eu já compartilhei aqui para você. Eu acho que você já Tá, consegue fazer o compartilhamento de tá. tela. Dá uma olhadinha se está funcionando. Vamos abrir aqui, eu Ótimo. acho. Tá dando certo? Tá, certinho. Tá. Então tá bom. Bom, vou começar. Você fica à vontade, tá, Renata, para me interromper aí, fazer as colocações que você achar que são necessárias, tá? Aqui na verdade, é uma conversa, um Sim. bate-papo mais informal, né? Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre imunidade e óleos essenciais. Bom, antes da gente entrar, então, eu preciso passar aqui alguns conceitos, né, sobre imunologia, depois a gente fala um pouquinho sobre óleos essenciais, assim, só para a gente ter um embasamento melhor, né? Essa parte aqui realmente é mais teórica, mas já já a gente entra em outros assuntos. Bom, a gente pode dividir a nossa resposta imune em dois tipos, né? Que a gente chama de imunidade inata e imunidade adaptativa, tá? Essa é uma divisão mais didática, é lógico que também, como a gente já vem falando, inclusive essas duas respostas, elas estão integradas, né? E o que a gente tem que pensar, para ficar bem simples aqui, para não precisar entrar em detalhe nenhum, né? Porque não é a nossa intenção aqui hoje, é que a função primordial da nossa resposta imunológica é defender o nosso organismo de tudo aquilo que é estranho a ele. Então, tudo aquilo que a gente chama daquilo que não é próprio, né? Então, até existe um termo que a gente usa bastante, que é self e não self, que é próprio e não próprio. Então, o que é estranho ao nosso organismo vai estimular uma resposta de defesa. Então, a gente tem essas células, são várias células. A gente fala imunidade inata é uma primeira linha de defesa, tá? Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui, quando a gente entra em contato com um micro-organismo que causa doença, um micro-organismo patogênico, tá? Então, a primeira linha de defesa que vai ser acionada é da resposta imune inata. Então, existem algumas células que já vão detectar que existe uma invasão, e vamos lembrar aí da pele, né? Que é o nosso maior órgão, e uma primeira e super importante barreira física, que já é uma primeira etapa de proteção, mas ela não protege completamente, né? Estão aí as doenças para nos mostrarem isso. Então, o micro-organismo, uma vez que ele entra no nosso organismo, as nossas células de defesa, e aí, primeiro, da imunidade inata, vão detectar que existe uma invasão,
A ideia aqui, então, né, a partir do estímulo da ativação dessas células imunes conter essa invasão. Então, nada mais do que defesa do nosso organismo. Então, existe essa imunidade inata que vai atuar imediatamente. Então, essas células como neutrófilos, macrófagos, bom, também não vem ao caso, tá? E muitas vezes elas mesmas elas resolvem essa condição. Se elas não resolverem, o que vai acontecer? Elas acabam produzindo substâncias, e aí encontram várias substâncias que incluem o que a gente chama de citocinas, que chamam outras células de defesa de um outro tipo de imunidade que a gente chama de imunidade adaptativa. Bom, tudo gira então em torno da defesa do nosso organismo, lembrando que muitas vezes não precisa ser algo externo. A gente tem uma ativação de resposta imune a alguma coisa que acontece internamente, e aí existem também as doenças autoimunes, né? Nesse caso, o nosso organismo acaba respondendo, a nossa resposta imunológica é montada para defender, bem entre aspas, né? Porque aí não seria uma defesa, mas é assim que as células entendem, defender o nosso organismo contra alguma coisa que é nossa, mas ele está detectando como uma ameaça, tá? E aí a gente entraria nas doenças autoimunes. Bom, então, se as células da primeira linha de defesa, que é da imunidade inata, não resolvem a infecção, por exemplo, que é por um micro-organismo patogênico, elas chamam para o local onde está acontecendo aquela infecção células da imunidade inata. A diferença primordial entre esses dois tipos aqui de resposta imune é que aqui na resposta imune inata, as células conseguem reconhecer algumas coisas que são gerais nos patógenos, né? Algumas coisas que estão, por exemplo, na membrana dos patógenos. E quando a gente fala de imunidade adaptativa ou específica, aí a gente entra em células que conseguem reconhecer cada antígeno, né? Então, tudo que é estranho ao nosso organismo, a gente chama de antígeno. E incrível, eu acho isso de uma beleza fenomenal. A gente tem células que conseguem nos defender contra todos os antígenos. Tudo que for estranho ao nosso organismo. Então, aí a gente está falando agora mais especificamente da imunidade adaptativa, onde entram os linfócitos e as células que produzem anticorpos. Então, se eu entro em contato com um patógeno X, a gente vai ter células que reconhecem esse patógeno X. Se for o patógeno Y, a gente tem células que têm receptores na membrana delas, na membrana celular, ou mesmo as células que produzem anticorpos, que vão reconhecer especificamente o patógeno Y. E isso é ad infinito, porque a gente consegue, então, ter uma resposta específica contra tudo que for estranho ao nosso organismo. Então, as nossas células têm essa capacidade imensa de nos defenderem, tá? Então, Gabriela, e Oi. só complementando, assim, que foi até um ponto também que eu conversei com o Matheus, do Vida Veda, que é muito incrível isso, né? Como que o nosso corpo é de fato uma máquina perfeita. Sim. E como que isso só traz para a consciência da importância que é a gente ter uma manutenção e abastecer o nosso corpo, né, na parte que nos cabe, né, de alimentação, de uso de cosmético, de uma forma com que a gente contribua com a operação dessa máquina Exatamente. perfeita. Porque a gente sabe que a gente pode alimentar de forma ruim, né, com poucos nutrientes, utilizar cosméticos que não agregam também para a nossa saúde, e com isso, ao invés da gente contribuir, a gente atrapalha todo esse funcionamento complexo que é o nosso corpo, que foi projetado e planejado para sobreviver, né? Para viver diante desses, por exemplo, dos micro-organismos patogênicos, vírus e etc., né? A gente já está preparado naturalmente para lidar com isso de forma natural mesmo. E eu gosto sempre de dizer também que o nosso corpo, eu acho assim, é maravilhoso, ele tem uma sabedoria inata, que ele consegue se autocurar. O problema é que o nosso estilo de vida tem prejudicado demais o funcionamento dessa sabedoria inata aí do nosso corpo. Então, na verdade, os nossos hábitos acabam interferindo de forma negativa e atrapalhando essa capacidade de autocura.
né? Então, é importante a gente realmente se atentar para os nossos próprios hábitos, incluindo aí o que a gente tudo, eu falo que é tudo o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, sejam alimentos, cosméticos, inclusive informações, pensamentos. Então, eu falo que é um todo, é tudo que a gente coloca para dentro do corpo acaba interferindo na nossa saúde como um todo, afetando aqui a resposta imune. Então, é bem legal da gente ter essa visão mais ampliada, né? Com certeza. Hum. Bom, então, aqui, ainda falando um pouquinho dentro de toda essa visão maior, o que que existe hoje, uma linha mais, posso dizer assim, mais moderna dentro da própria pesquisa e da medicina, e muito mais efetiva, né? Aqui a gente tem uma ilustração de árvores, né? O que que é isso? Ah, o que acontece muito, e aí, assim, mais com a medicina alopática, mais convencional, é que a gente fica tratando sintomas, né? Então, eu vou tomar um determinado remédio para que ele vai e, na verdade, cale aquele sintoma que eu tô sentindo. Só que isso não é efetivo se a gente não chegar na causa das doenças, tá? Então, na verdade, tudo que vai dentro de uma saúde mais integrativa, de novas linhas aí que estão já mais recentemente vindo para o Brasil, lá fora elas são um pouquinho mais antigas, o que a gente procura é tratar as causas raízes das doenças, tá? Então, aqui tem essa ilustração aqui da arvorezinha, e as folhinhas seriam, então, as doenças em si, ou a gente pode até chamar de sintomas, e aqui na raiz mesmo, tudo que está lá e que acaba afetando o nosso organismo como um todo. E aí eu chamo a atenção, que a gente vai falar um pouco mais hoje, para a parte emocional, e aí entra muito a questão de estresse, porque é um grande vilão hoje do nosso mundo moderno, né, atingindo aí 90% da população mundial, e aqui a sobrecarga tóxica, tá? Então, são dentro dessas causas raízes, né? O que eu vou focar mais hoje, então, são essas duas daqui. Então, o que que acontece? Elas são a base das doenças, né? Então, quando eu falo em imunologia, eu sou uma imunologista que tem uma visão muito ampliada, né? Eu vejo que tudo interfere no nosso sistema imune e justamente o que que acontece? Se a gente vai então nas causas raízes, a gente tem um organismo equilibrado como um todo, tá? E isso reflete, evidentemente, numa melhor resposta imunológica, num sistema imunológico mais saudável. Mais saudável. Então, a gente tem que tratar as raízes, não as folhas, tá? Então, isso é uma coisa um pouco mais recente que está vindo aqui para a gente no Brasil. Na Europa isso é mais comum, até nos Estados Unidos também é mais comum, mas no Brasil existem médicos que bom, que estão aderindo cada vez mais para esse tipo de medicina que a gente chama de medicina integrativa. Eu E aí, amei essa ilustração. é muito legal, né? Muito, traz uma clareza muito boa, assim, né? Exatamente. Bom, então, ah, o que que afeta a nossa saúde, nosso sistema imunológico? Muitas coisas afetam o nosso sistema imunológico, e aqui eu vou chamar atenção para as nossas emoções, né? Que acontecem a partir do que a gente pensa, né? Então, da forma pela qual a gente reage também a tudo que nos acontece. As nossas emoções têm um papel super importante na nossa saúde, né? Então, existe um ramo dentro da imunologia é também um pouco mais recente, aí se a gente for pensar na história da imunologia, que justamente estuda essa relação mente-corpo, né? Então, estuda de que forma as emoções impactam o sistema imunológico. E é chamado de psiconeuroimunologia. Então, hoje a gente sabe cientificamente, porque antes era mais uma observação, né? A gente tinha essa observação de que as emoções interferem na saúde, mas a gente não conhecia muito cientificamente. Hoje a gente já começou a mapear tudo que acontece no organismo, então tudo isso tem embasamento científico, tá? Então, aquela história, não precisa, eu não acredito. Bom, tem embasamento científico. Então, antes Então, era como se, assim, antes sabia, sabe que existe, mas não sabe como acontece e tal. E hoje a gente já evoluiu no ponto de saber que existe e saber mais sabe a como fundo de como é mais que a aquilo fundo, está. é.
porque acho que assim também é aquilo que a gente falou, né? A ciência ela é muito dinâmica, o conhecimento ele vai se atualizando e então assim a gente já sabe bastante sobre isso, né? Mas é lógico que a gente não mapeou tudo, né? Não sei nem se isso é possível, né? Porque o ser humano também vai evoluindo, as coisas vão mudando. Mas é para chamar a atenção que realmente a nossa mente, as nossas emoções têm uma influência enorme na nossa saúde, e aí a gente pode pensar realmente aí no sistema imunológico. Quando eu falo dessa questão que está mais mapeado e estudado é em relação ao estresse, né? Então, hoje a gente já sabe, inclusive, quais as moléculas que estão envolvidas na resposta ao estresse, que acabam afetando o sistema imunológico, as células do sistema imune, de que forma elas afetam. Então, os estudos mais, a maior quantidade, os mais que estão mais adiantados, tem como base aqui o estudo de estresse, né? Então, eu já disse lá no comecinho, a gente sabe que o estresse hoje é um super vilão, né? Tá aí acometendo cerca de 90% da população mundial. E o pior, pior do que isso, ele é a base aí da grande maioria das doenças, incluindo doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, a diabetes, a depressão, o câncer, tá? Então, a gente tem ali como base um estresse que é contínuo, né? Na verdade, é um estresse que na nossa vida moderna, o que que acontece? Vou voltar um pouquinho, tem essa figurinha aqui, ó, dos homenzinhos da caverna, porque o estresse, ele não é um vilão, foi uma resposta evolutiva nossa, extremamente importante para trazer a gente até hoje, né? Até a vida atual, né? Por Questão de quê? Que acontece? sobrevivência. Questão de sobrevivência, exatamente. Imagina lá nos tempos das cavernas que os humanos encontravam com animais ferozes e tinham que ter uma resposta extremamente rápida, e aí a gente chama de resposta de luta ou fuga. O que acontece? Ele se depara, por exemplo, com um animal e ele não tem tempo nem de pensar. Então, rapidamente, o corpo dele é colocado em alerta e aí ou ele luta ou ele foge, tá? Existe aí uma terceira opção que a gente quase não fala, às vezes congela, né? Mas eu acho que lá não era tanto o caso lá atrás. Então, tem gente que congela, acho que eu sou uma delas, que às vezes eu dou uma congelada. Então, é uma resposta importante. A gente tem até uma divisão, não é muito comum a gente ouvir sobre isso aqui no Brasil, mas a gente pode falar em distresse e eustresse. O eustresse é um estresse que é necessário para a gente ter entusiasmo e ação na vida. Então, a gente também não pode zerar o estresse, apesar que isso nem é possível, porque senão a gente não sai do lugar, né? A gente perde entusiasmo. E aí tem o distresse, que é esse estresse que está relacionado com doenças, ele é contínuo, né? Então, no mundo moderno, o que acontece? A gente tem a mesma resposta evolutiva preservada, mas a gente fica o quê? Remoendo preocupações o tempo inteiro. Preocupações financeiras, de relacionamentos, com trabalho. Então, o que a gente está fazendo? A gente está perpetuando, né, alimentando o tempo inteiro essa resposta que ela não foi evolutivamente programada para isso, né? Isso é por causa do nosso estilo de vida hoje. E isso é que causa doenças e que afeta extremamente o sistema imune. A gente fala que assim, ele suprime, né? Então, ele realmente inibe demais uma resposta imunológica saudável, enfraquece o nosso sistema imune. Tem até uma curiosidade aqui, ó, porque as zebras não têm úlceras, é um livro desse Robert Sapolsky, que fez estudos aí, acho que na savana. E o que acontece no mundo animal? Por exemplo, as zebras. O leão é predador de zebra. Então, às vezes, o que acontece? Se ela encontra um leão, ela tem que fugir. Só que depois ela esquece daquilo e vai se alimentar, vai viver muito bem, obrigada. E o que nós humanos fazemos? Preocupação ali constante, constante. A gente fica retroalimentando esse ciclo, tá? Vamos lembrar que as nossas emoções, elas induzem uma cascata de moléculas no nosso organismo, tá? E aí a gente vai ter excesso, né, nesse caso de estresse não regulado, excesso de moléculas, como o cortisol, por exemplo, né, que é super relacionado com essa situação e que causa doenças. Então, é isso que é extremamente prejudicial, diferente então do reino animal, que passa por um estresse e que depois
essa resposta. Desapega. Desapega, exatamente, desapega. Gostei, gostei disso. Bom, não vou entrar em detalhes aqui, tá, gente? Porque realmente é só para ilustrar. Então, como eu disse, tudo isso é científico. Hoje a gente já sabe, existe um eixo que a gente chama de eixo HPA, que está envolvido nessa resposta, que inclui lá, começa lá no nosso cérebro, então, com algumas estruturas, que é o hipotálamo, a glândula pituitária, tá? Então, eles vão produzir hormônios. Começa no hipotálamo, que produz um hormônio que estimula a glândula pituitária, que produz outro hormônio que atua nas nossas glândulas adrenais, nas suprarrenais, né, que são glândulas ali logo acima dos nossos rins. E elas é que são responsáveis pela produção de cortisol. O cortisol, se for regulado, não causa danos na nossa saúde, mas lembra que a gente está falando de uma resposta contínua por causa do nosso estilo de vida, e aí esse é o excesso de cortisol que acaba afetando diretamente, prejudicando a nossa resposta imune, tá? Então isso aqui a gente já tem hoje bem estabelecido. Eu lembro, só te interrompendo um pouquinho, eu lembro de acompanhar um médico que falava muito dessa questão da fadiga das glândulas suprarrenais e da relação também do cortisol alto, que está muito relacionado com esse estresse elevado, e na questão da dificuldade de emagrecimento. Porque as pessoas com cortisol muito alto, elas têm dificuldade em emagrecer. Então, aí que a gente percebe como que está tudo ligado, né? Correlacionado, de fato. Exato, bem lembrado. Isso realmente acontece, né? E assim, quando a gente chega nessa situação que é chamada de fadiga das suprarrenais, já é uma situação mais avançada em termos de um estresse contínuo e desregulado por muito tempo. E realmente existe essa relação com a dificuldade de emagrecer, né? Aliás, o estresse está relacionado, inclusive, com a obesidade, né? Então, não só, mas inclusive com a obesidade. Então, isso tudo, gente, tudo isso aqui que parece assim extremamente científico, né? Parece, não é extremamente científico, mas eu não trouxe, evidentemente, né? Senão vocês iam sair correndo daqui se eu fosse falar das cascatas de moléculas envolvidas. Isso é para o estresse, mas vamos lembrar que é para todas as emoções. Então, é muito legal. Hoje eu gosto muito dessa visão, que a gente fala o seguinte, que cada emoção tem a sua assinatura bioquímica. Então, o que a gente falou, por exemplo, do estresse, é excesso de cortisol. A hostilidade é a mesma coisa. Então, a pessoa que é muito agressiva, raivosa, ela acaba produzindo excesso de cortisol e que pode suprimir o sistema imunológico. Aí tem outras emoções que vão, por outro lado, melhorar nossa resposta imune. Então, por exemplo, o afeto está muito relacionado com a ocitocina, que a gente fala que é uma substância, um hormônio aí do amor, né? Que quando a gente abraça alguém, a gente produz ocitocina. A felicidade é dopamina, o bem-estar é serotonina e endorfina. Então, assim, o que acontece? A gente tem as emoções e, como eu disse lá no comecinho, elas vão induzir no nosso corpo a liberação de moléculas. Né? Então, cada uma com a sua assinatura, e essas moléculas se distribuem sistemicamente por todo o nosso corpo. E eu fico passando aqui como se o pessoal pudesse ver, né? Se eu estou vendo só. Ai, ai. Mas assim, então elas vão ser distribuídas sistemicamente, afetando, então, todo o funcionamento do nosso organismo. Lembrando que as nossas células imunes têm receptores, né? Então, elas, nas suas membranas, elas têm receptores para vários tipos dessas moléculas. Então, por isso que afeta diretamente. Tá? Então, hoje, esse conhecimento é bacana porque nos esclarece uma coisa que antes a gente só observava e não sabia como acontecia. Então, o que acontece? Nosso sistema imune está ligado com o nosso sistema nervoso e com o nosso sistema endócrino, que é o que produz os hormônios. Tá? Então, lembrar, a gente tem determinadas emoções, e o que vai acontecer? Nosso organismo vai descarregar moléculas, vai levar à produção de determinadas moléculas que são neurotransmissores e hormônios. Por isso que afeta o sistema imune também. Deixa eu só dar uma passadinha, até você me corrija se eu estiver errada, mas talvez contribua também. Assim. Então, o que você explicou é o seguinte, a gente tem emoções, essas emoções elas estão correlacionadas
foi uma forma interessante que você falou, né, como se fosse a assinatura da emoção, né, que é as substâncias que elas ativam no nosso corpo. E com isso a gente tem as células responsáveis pelo sistema, pelo nosso sistema imunológico, elas podem se aderir, né, elas se conectam, né, por esses receptores com o que está vibrando no nosso corpo, né? A Isso. gente, ou seja, a partir das nossas emoções, a gente libera substâncias que são coisas concretas, né? Porque as emoções pode ser tratado como algo mais abstrato. Então, as emoções, de forma abstrata, elas liberam coisas que são concretas, moléculas, substâncias químicas no nosso corpo, e que o nosso organismo tem receptores que vão se conectar com o que a gente tem ali no corpo, Exatamente. né? Então, se você está feliz, você tem dopamina, você libera dopamina no seu organismo, que vai fazer parte de toda a cadeia de, né, que a nossa máquina perfeita está ali trabalhando. E aí pode contribuir ou não contribuir, a depender do tipo de emoção. Então, por exemplo, a depressão afeta negativamente o sistema imune, a alegria, a gente sabe que prolonga a vida. E aqui eu trouxe essa figura, até de um trabalho que a gente publicou, que a gente fez essa pesquisa na USP, mostrando tanto que isso hoje já é científico, que todo mundo já conhece, né? Ficou conhecido com aquele filme Patch Adams, sabe? Dos doutores. Aí surgiram os doutores da alegria e tal. E, por exemplo, lá na USP de Ribeirão, que é onde eu sou professora, existe um grupo que é chamado Companhia do Riso, que justamente são os palhacinhos que visitam várias alas do hospital e principalmente a ala pediátrica, né? E aí eles contam histórias, brincam de teatrinho, tem várias atividades com as crianças, né? E a gente observava que havia uma melhora no bem-estar, na qualidade de vida das crianças, mas para a ciência isso não é o suficiente, a gente tem que mostrar, tem que mapear o negócio, né? Então a gente fez experimentos com isso e hoje a gente viu, conseguimos chegar em algumas moléculas que foram moduladas. Então, por exemplo, a gente via que o bem-estar, a qualidade de vida, a parte emocional, a fadiga. Então, tinha algumas crianças internadas que estavam ali tratando de câncer, são crianças que têm muita fadiga. Então, a gente via que depois da visita dos palhacinhos, tudo isso melhorava, incluindo a fadiga, né? Então, hoje a gente está falando de alguma coisa que parece muito fosfórica, mas já é bem mais concreta, né? Então, a gente pode realmente prestar atenção nas nossas emoções, estar atento a isso, sabendo que elas vão diretamente interferir, sim, na nossa saúde e no nosso sistema imune. Esse trabalho foi um trabalho bem legal aí, inclusive ele virou notícia mundo afora, a gente nem esperava, em vários países, Legal. saiu na Forbes, vários. Foi Nossa, um que trabalho legal. bem aceito assim, na comunidade científica, eu fiquei bem feliz. Bom, agora entrando nos óleos essenciais, né? Bom, a gente sabe que existem plantas, aí dentre a quantidade de plantas, menos de 10% delas produz essas substâncias voláteis que depois, com o processo de extração, é que são chamadas de óleos essenciais, né? Então, nas plantas, eu gosto de fazer sempre essa associação, porque normalmente o que o óleo essencial faz na planta, ele também acaba fazendo no nosso organismo. Então, por exemplo, a melaleuca, que é um óleo essencial que a gente sabe que é muito bom para proteger contra infecções por micro-organismos, ele é produzido na planta justamente com essa função de proteger a planta contra ataque por micro-organismos que causam doenças, né? Então, isso se mantém Bom, nós somos natureza, né? Embora a gente tenha se desconectado ao longo dos anos, né? Nós somos natureza e nós estamos falando aqui de substâncias naturais. Então, existe essa correlação, evidentemente, e é uma resposta que o óleo essencial acaba provocando no nosso organismo, uma resposta que respeita, né, preserva o nosso tecido vivo, porque nós estamos falando de alguma coisa que é natural e, né, então lembrando que a gente também é natureza, tá? Então essas plantas produzem, produzem óleos essenciais, embora não seja um termo muito adequado, tá? Mas a gente acaba adotando
para diversas funções. Às vezes tem óleos essenciais que vão proteger as plantas que vivem em situações, por exemplo, em invernos extremamente rígidos, e aí ela produz óleo essencial como fonte de energia para ela suportar essas temperaturas que são muito baixas. Existem óleos essenciais que vão atrair insetos polinizadores, então são várias funções, tá? E quando a gente usa os óleos essenciais, tá? Lembrando que eles são retirados de diversas partes das plantas, né? De flores, frutos, sementes, folhas, raízes e etc. Quando a gente usa o óleo essencial, o que vai acontecer? Depois já vou falar das vias que a gente pode usar, mas eles vão ser. Aqui eu vou falar de duas principais vias, né? Que é a inalação ou absorção, quando a gente passa na pele. Aí eles vão para a circulação sanguínea e linfática, rapidamente, porque eles são facilmente absorvidos, né, pela nossa pele, ou quando a gente inala, eles também vão entrar rapidamente no nosso organismo, evidentemente, chegam na circulação e depois eles vão ser distribuídos para tecidos e órgãos. Lembrando também que quando eu falo isso, os óleos essenciais vão ser distribuídos, também não é um conceito certo. Por quê? Não é o óleo essencial. O óleo essencial é uma substância extremamente concentrada, então pura e concentrada, né? Um critério que a gente tem que prestar atenção é na pureza do óleo essencial, tá? Para não comprar óleos que sejam adulterados, né? Isso é super importante. Mas assim, são moléculas que têm uma quantidade enorme de moléculas fazendo parte da sua composição química. Tem alguns que têm mais de centenas de moléculas diferentes. Então, são essas moléculas que vão chegar até as nossas células, né, os nossos tecidos. A gente fala óleos essenciais porque, assim, a gente acaba adotando umas nomenclaturas que não são tão corretas, mas aqui eu gosto sempre de chamar atenção para isso, né? Bom, embora a aromaterapia agora, né, acho que está muito mais conhecida, mas ela é milenar. Tem mais de 5.000 anos se a gente for pensar aí na história do uso das plantas aromáticas. E aí começou, por exemplo, no Egito, há 4.000 anos antes de Cristo, existem várias relatos, não, descrições, registros do uso de plantas aromáticas já nessa época. E a Cleópatra, né, que ficou assim muito conhecida, né, por usar os óleos, não sei nem se a gente poderia falar em óleos essenciais, né, porque não sei como se óleos essenciais é o termo mais adequado para a gente usar depois de um processo de extração, né? E naquela época, com certeza, isso não era dessa forma. Mas, enfim, né? Ela usava essas moléculas, né? Vou chamar de óleos essenciais, tá? Para fins cosméticos, inclusive. E ela era muito conhecida, né? Como a rainha sensual e da beleza. E ela usava também os óleos, né? Para essas questões aí de sensualidade, tá? Então, ela ficou muito conhecida por isso. Aí, mas bem, vamos dar um salto agora, lá para já para a nossa a vida mais recente, mais moderna. Quem é conhecido como o pai aí da aromaterapia é esse francês aqui, é o René Maurice Gattefossé, que inclusive é um químico francês que estudava perfumaria, e acabou se deparando aí, estudando bastante os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais, já nessa época, aí, no fim da década de 20. O que ele é conhecido pelo seguinte acontecimento: ele no laboratório ele acabou se queimando. E assim, conta a lenda que quando ele se queimou, ele rapidamente colocou a mão, ele se queimou bastante, num tonel que tinha óleo essencial de lavanda. E aí ele começou a observar que aqui a cicatrização foi muito rápida. Mas isso não é tão real. O que parece ser mais real é o seguinte, que realmente ele se queimou, estava usando uma substância à base de sulfa, sem resultado nenhum na cicatrização, e ele mesmo que começou a colocar o óleo essencial de lavanda, e aí observou que a cicatrização foi extremamente rápida. Então, depois ele acabou estudando mais ainda a fundo os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais, e ele que cunhou o termo aromaterapia, que foi usado
pela primeira vez por ele, numa revista, que é essa Parfumerie Moderne aqui. E depois ele escreveu um livro, um ano depois, também, que é esse aqui, Aromaterapia, enfim, já falava de vários óleos essenciais. Então, ele é considerado o pai da aromaterapia. Falando um pouquinho mais da parte de cosméticos já, a Marguerite Maury é uma, acho que é austríaca, uma austríaca, né, que acabou estudando bastante óleos essenciais e levou isso para a Inglaterra. Ela é meio que considerada uma das pioneiras, então, da escola inglesa de aromaterapia. Foi ela que estudou mais a fundo essa questão da utilização dos óleos essenciais para rejuvenescimento. Ela instituiu as massagens com óleos essenciais. Ela entrou na parte de cosméticos, então ela é super pioneira nisso, tá? Então, em 61, ela também publicou um livro que na época não foi assim muito, não teve muito sucesso, parece que é sempre assim na história da ciência, né? Mas enfim, ela tem esse papel super importante, e ela que começou a verificar que havia relação, então, entre mente, emoção, corpo e natureza. E ela estudou a fundo os óleos essenciais, fazia prescrições mais individualizadas dos óleos essenciais e muito adepta, então, dessa questão de usar os óleos essenciais em massagens. Então, isso ficou muito forte na escola inglesa. Que legal, né? Em 1961 foi uma mulher, né? Uma mulher. Era outros tempos, bem legal. Muito legal, né? Porque tem que trazer, a gente tem que trazer as mulheres aí importantes, né? Sim. Bom, e com relação às vias de administração, existem três, né? Atópica, inalatória, oral. Isso vai depender, né? Por exemplo, atópica e inalatória são comuns, né? Em praticamente todos os países. A que não é tão comum é a ingestão, mas eu nem vou falar delas aqui. No Brasil, isso é mais recente. Na França, é super comum, tá? Há milhares de anos eles usam óleos essenciais dessa forma, em uma questão mais médica e com muitos efeitos positivos, né? Mas precisa de muito critério para se usar essa via, enfim. E para a gente hoje interessa aqui a tópica e a inalatória. Só clareando o pessoal, a atópica é quando a gente passa na pele, né? Para quem Isso, não sabe o exatamente. que Quando a gente passa na pele. E aqui, ó, trouxe é. uma estruturinha aqui da pele, né? Então, lembrando, tá, gente, sem aprofundar aqui, que a nossa pele tem várias camadas, que a gente chama de epiderme, derme, e a hipoderme, tá? Então, dá pra gente ver aqui nesse esquema. Então, quando a gente usa, vamos pensar agora num cosmético que tenha lá óleo essencial, o que vai acontecer? Primeiro, o óleo essencial, ele tem uma afinidade por gordura, por lipídio. As membranas das nossas células são muito ricas em lipídios. Então, isso já vai facilitar a entrada do óleo essencial nas nossas células, penetração, né, através das membranas. Uma coisa que é legal de colocar aqui, que lembrar, o óleo essencial tem uma natureza volátil, então ele evapora muito rapidamente. Então, o que a gente normalmente faz? Associa com o que a gente chama de óleo carreador, que é um óleo vegetal. Para quê? Para diminuir, então, essa volatilidade, tá? E para também, aí a gente pode mexer, né, na constituição dos cosméticos, a depender do nosso objetivo para, por exemplo, alterar a penetração, a absorção desse óleo essencial no nosso organismo, tá? Então, se a gente quiser que ele, por exemplo, se for no caso de uma dermatite, a gente quer que ele fique mais na pele e que vá menos para a circulação sanguínea, né? Então, a gente usa determinados carreadores que vão favorecer essa situação. Agora, se a gente quer que ele seja rapidamente absorvido pelo organismo e para que ele seja distribuído para todas as células, aí a gente usa óleos carreadores que também vão facilitar, então, a sua absorção, a penetração, a permeação e a absorção, tá? Então, assim, lembrar, quando eu falo óleo essencial, eu não estou aqui me referindo ao óleo essencial sozinho, tá? Ele vai ter sempre um carreador, tá? Então, ele vai penetrar a epiderme, ele vai permear essa outra camada aqui, tá? Que é a derme.
Aí ele vai ser absorvido quando ele chegar nos vasos sanguíneos que estão aqui nessa porção mais superficial da derme, tá? Então veja que tem vasos sanguíneos aqui. Aí então ele vai ser absorvido, chega na circulação tanto sanguínea quanto linfática, lógico, e aí vai ser distribuído para todo o corpo, tá? Então, vamos lembrar, né, que a gente sempre fala, cuidado com o que a gente põe na pele, né? Tá vendo que existe uma absorção e uma distribuição para todas as células do nosso corpo. E tem um pessoal que, inclusive, fala que a gente só pode pôr na pele aquilo que a gente pode comer, né? Sim, a gente falou um pouquinho sobre isso na conversa com o Matheus, porque há uma atribuição dessa fala à medicina Ayurveda. Ah, é? Sim, e aí o Matheus, assim, a gente estava refletindo um pouquinho sobre isso, que essa máxima ela tem uma função pedagógica mesmo e não literal, né? Mas é Aham. importante de trazer esse. Verdade, não literal. Ele até brincou, ele falou assim que lá dentro dos tratamentos ayurvédicos, que eles têm sabonetes com enxofre e tal, ele falou, mas não é para você pegar o sabonete e dar uma mordida nele. Mas é muito no contexto de vamos trazer mais coisas naturais que o nosso organismo reconhece com mais facilidade, né, do que simplesmente pegar um derivado de petróleo e utilizar no cosmético igual existe em muitos Exatamente. casos na cosmetologia tradicional, né, É, no que a gente exatamente, vê né? hoje. Então, lembrando, né, dessa absorção toda, então tem até locais no nosso organismo que a absorção é até maior. Por exemplo, couro cabeludo, existe Uhum. uma absorção muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado, lembra? Tomar cuidado com tudo que a gente põe no nosso corpo, né? Porque ele vai absorver, vai distribuir, então sejamos atentos a tudo isso. Bom, essa é a via tópica, né? Porque ela é super importante quando a gente está pensando aqui, né? Não só, lógico, né, gente? A gente pode usar óleos essenciais por via tópica para dores, para várias situações, mas a gente está focando aqui no universo dos cosméticos, então vai ser a via de preferência, né? Agora, a gente jamais pode desprezar o que acontece pela via inalatória, mesmo que a gente use os nossos cosméticos, né? Claro que eles vão ser usados pela via tópica, mas a gente não deixa de ter um efeito pela nossa via inalatória, né? Então, vamos supor, a gente está passando um creme no rosto que tem óleos essenciais, a gente também está inalando e sentindo o aroma, né? O cheiro daquele óleo essencial. E essa é uma via poderosíssima para manejo de emoções. É uma via que interfere diretamente na nossa resposta emocional. Por quê? Né? Quando a gente sente os odores, não só dos óleos essenciais, qualquer odor, né? Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui na nossa mucosa olfativa receptores que ficam ali nos neurônios olfativos e que são os receptores odoríferos, que conseguem discriminar aí, segundo a estimativa, mais de 10.000 moléculas diferentes odoríferas, né, de cheiros. E o que isso vai provocar quando a gente sente um odor? Um estímulo que é elétrico, porque a gente está falando de receptores de neurônios, tá? Dos terminais de neurônios. E o que acontece aqui? Quando esse estímulo elétrico, então, ele é acionado, o nosso sistema olfativo, então, então vamos lá, a gente sente o odor, as moléculas odoríferas se ligam a esses receptores na membrana, na nossa mucosa olfativa, onde estão, então, esses neurônios olfativos, isso dispara um sinal elétrico que chega até uma estrutura que é chamada de bulbo olfativo, que já fica no cérebro, tá? E gente, isso aqui milésimos de segundos, não dá nem para pensar, tá? Você sentiu, já dispara esse sinal que já chega no cérebro, né, no bulbo olfativo, que está ligado a essa estrutura que está aparecendo aqui, que é chamada de sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Toda essa estrutura, então, ela é responsável por algumas respostas comportamentais. É aqui que a gente tem as nossas memórias armazenadas e o manejo, né, o controle das nossas respostas emocionais. Então, sentiu um cheiro, milésimos de segundos, já chega no sistema límbico, não dá tempo de pensar. É incrível, a gente vai mobilizar alguma memória e depois é que a gente vai pensar. É muito curioso isso, é assim, é imediato.
tá? Então, é uma via extremamente importante, gente, porque aqui é que a gente consegue trabalhar as nossas emoções. Então, se a gente precisa, por exemplo, todo mundo anda ansioso, que eu mais vejo agora de 2020 para cá, é aumento de ansiedade, de depressão, mas a ansiedade tá assim, eu acho que 100%, 100% dos lares, né? Então, vamos imaginar que a gente esteja usando um cosmético que tem óleo essencial de lavanda, que é um dos mais conhecidos para tratar essa questão de ansiedade. Inclusive, na Alemanha existe uma medicação que é a base de óleo essencial de lavanda, regulamentada desde 2010, e que mostra que tem efeitos semelhantes aí aos tarja pretas, tá? Para controle de estresse e ansiedade. Então, se a gente está usando um cosmético que tem lavanda, o que vai acontecer? A gente vai sentir o cheiro da lavanda, né? E lembrar, então, que isso vai acabar estimulando uma resposta aqui no nosso sistema límbico, tá? E lembrando que essa parte do cérebro também está em contato com outras regiões do cérebro, regulando as nossas respostas fisiológicas, como pressão sanguínea, teor de oxigênio no sangue, os próprios hormônios, tá? Então, quando a gente inala óleo essencial, isso é muito legal, assim, para controle hormonal, inclusive, a gente também está interferindo nessas respostas fisiológicas. Então, essas são as respostas emocionais e respostas fisiológicas. Então, é uma coisa que é bastante complexa e que a gente não pode deixar de olhar para isso quando a gente usa, então, um cosmético que tenha cheiro, que tenha odor. A gente fala o seguinte, né? Que os perfumes, por exemplo, como eu estava falando, os óleos essenciais têm centenas de moléculas diferentes. E por isso a complexidade deles e, assim, uma gama de efeitos terapêuticos diferentes. Os perfumes, né, estão falando de algo sintético agora, mesmo os perfumes que adicionados nos cosméticos não naturais, eles também vão procurar, já que tem cheiro, também vão estimular uma resposta emocional, inclusive, né? Mas a gente fala que eles conseguem enganar o nosso organismo por pouco tempo, porque é impossível a gente construir sinteticamente uma molécula que seja igual ao óleo essencial, dada a sua complexidade estrutural. Então, o que se faz muito dentro desse contexto das fragrâncias sintéticas é identificar o componente mais responsável pelo aroma, isolar e fabricar ele de forma isolada. Só que a gente sabe que nos óleos essenciais existe a presença de inúmeras moléculas que estão ali em sinergia também, que muitas vezes a gente nem sabe, nem tem estudos que apontam sobre essa sinergia, mas a natureza é muito complexa, muito sábia também, né? Assim, nada é por acaso. Então, muitas vezes não existe a comprovação, mas a gente sabe que existe uma sinergia ali entre todos aqueles componentes presentes nos óleos essenciais e que quando a gente parte para as fragrâncias sintéticas, não consegue produzir. Exatamente. Né? É isso mesmo. E aqui, só para fechar essas vias, quando a gente inala, principalmente se a gente inala com mais força, às vezes, uma parte das moléculas chegam até os pulmões, tá? E aí elas também vão ser absorvidas, porque ali a gente tem muitos vasos sanguíneos, elas vão ser absorvidas ali e vão chegar na circulação sanguínea também, e chegando até outras partes do corpo, tá? Então, quando a gente pensa na via inalatória, a gente não pode achar que ela funciona exclusivamente dessa forma como eu expliquei, tá? Então, pode haver absorção de moléculas que chegam então até os pulmões, chegando também na circulação sanguínea. E na via tópica, que eu falei antes, também a gente não deve achar que essas moléculas não chegam no cérebro, tá? Porque elas vão ser absorvidas, então lembrar, vai passar através da pele, vai ser absorvido, cai na circulação sanguínea e linfática, vai ser distribuído pelo corpo todo, chegando também no cérebro. Então, às vezes a gente usa algumas, por exemplo, um creme hidratante, sei lá, a gente que trabalha bastante com aromaterapia, muitas vezes a gente faz uso para tratar de questões, inclusive emocionais, a gente usa, por exemplo, um determinado óleo essencial, pede para a pessoa colocar no hidratante e usar na sola dos pés. E aí é muito curioso a gente pensar que sim, também a gente vai tratar as questões emocionais assim, usando um creme na sola dos pés. Sim. Isso é muito. Essa visão é uma visão
muito interessante que comprova como que é um todo mesmo, É né? um A gente está todo. lá no outro extremo, se a gente É, pensar, assim, se a gente atribuir, né, cabeça às emoções, é o verdade, é pé lá verdade. longe, a gente pode ter interferência usando Pode ter cosméticos. interferência. Certamente, ela é menor, claro, né? É diferente Sim, passar um creme ali, ou um hidratante corporal com óleo essencial, e, e inalar diretamente um óleo essencial, né? São a quantidade de moléculas aí que chega no sistema límbico, com certeza ela é diferente, mas isso acontece, de fato. sim. Então a gente também não pode se esquecer disso. Bom, aqui eu trouxe para vocês, eu gosto muito dessa parte das emoções, né? Que é uma visão, como a gente está falando bastante disso, existe toda uma visão metafísica para as rugas de expressão aí, né? Então, as nossas rugas seriam como se fosse o quê? É uma tatuagens, são as nossas marcas da vida, né? Então, assim, segundo a metafísica, as rugas se formam pela nossa resistência em aceitar as novas situações que a gente passa na vida, tá? Então a gente vai se colocar sempre da mesma forma. A gente persiste num determinado comportamento. Aí com essa dificuldade de se abrir para o novo. E aí a gente acaba marcando, né, a nosso rosto. Então, por exemplo, na testa está relacionado com pensamentos repetitivos, tá? Então, a dificuldade de manter a forma de pensar diante de novas formas de pensamento. Nos olhos, aí os pezinhos de galinha. Dificuldade de manter a forma de ver o mundo diante de algo novo também. Então, você vê que, assim, são situações que as pessoas estão ali querendo se manter nos seus velhos padrões, né? Mas não querendo aceitar as mudanças. Então, elas insistem naquilo, mantêm aquele comportamento, e isso vai marcando o rosto. A boca é relacionada à expressão verbal. E assim, né, para cada local tem aí uma explicação, segundo a metafísica, né? Pescoço, a dificuldade de articular os ideais e realidade, tá? E o envelhecimento em si seria uma dificuldade em se regenerar. Então, aquela pessoa realmente presa lá nas suas convicções, que já acabam ficando ultrapassadas, mas ela fica presa. Então, essa é uma visão que eu acho bastante interessante. Eu sempre Incrível, eu acho muito incrível. legal, né? Sim. Eu acho assim, que para a gente ver, gente, tudo tá ligado em como as nossas emoções, elas estão ali também interferindo até, lógico, né, no sistema imune e inclusive fisicamente aí no nosso corpo. Então, muito legal a gente ter essa visão. Seguindo um pouquinho, eu estou acelerando um pouquinho, porque eu falo, né, gente? Eu falo demais. Mas aqui, só para a gente já entrar nessa questão mais de carga tóxica, tem uma teoria que também é mais recente, já está chegando no Brasil, alguns médicos já trabalham em cima dessa teoria, existe muita pesquisa em cima disso, que é muito legal, que é o seguinte, chama teoria do terreno biológico, tá? E aqui eu trouxe essa ilustração que eu acho que deixa isso bem claro. Até a gente tem a teoria do germe, que ainda é aceita, tá? Mas está caindo em desuso, digamos assim, que é o seguinte, né? A gente atribuía antes, isso principalmente com Pasteur lá atrás, a doença ao micro-organismo, tá? Então, se a gente era infectado por determinado micro-organismo, a gente atribuía aquela determinada doença à presença desse micro-organismo, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um aquário com água suja, tá? E se a gente considerar essa teoria do germe, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o peixe, vacinar o peixe e devolver para a água suja, tá? Aí, onde eu quero chegar com isso? Na teoria do terreno biológico, que é a seguinte: segundo essa teoria, o que a gente tem que pensar? Em que meio que as nossas células estão? Que são a nossa matriz extracelular, os nossos fluidos corporais. Que qualidade que está esse meio? Por quê? Se eu tiver intoxicada, por exemplo, o que vai adiantar, né? Vamos fazer uma analogia. Pegar as minhas células, né? E isso não existe, tá, gente? Mas é uma analogia. Vacinar e voltar minha célula para um meio que continua sujo, entre aspas, né? Uhum. Isso não vai ser efetivo. Então, o que a gente tem que fazer olhando para essa nova teoria, que é a teoria do terreno biológico? Limpar a água. Então, a gente tem que se desintoxicar
tá? Então, desintoxicar o meio onde as nossas células se encontram. Então, aí a gente começa a pensar no acúmulo de carga tóxica, que é algo mais recente também, não tão recente, na nossa vida, e que acaba sendo extremamente prejudicial, e aí que eu chamo a atenção, inclusive, para os cosméticos que a gente usa. Então, a gente sabe hoje que a gente está exposto a substâncias químicas em tudo, no ar, nos produtos de limpeza, nos produtos cosméticos, né? Então, a gente acaba com uma sobrecarga tóxica, tá? Então, que afeta o quê? O meio onde as nossas células estão. Vamos pensar assim, voltando para aquela teoria lá. E isso tem um efeito negativo em praticamente todos os sistemas do nosso corpo. Então, sobrecarrega. Se a gente está extremamente intoxicado, a gente acaba sobrecarregando o funcionamento dos nossos órgãos, né, dos nossos tecidos e órgãos, tá? Prejudicando, evidentemente, a sua função, tá? Lembrando, a gente falou lá no começo, a gente tem um corpo que é maravilhoso, que tem uma capacidade de autocura, mas a gente tem sobrecarregado demais o nosso corpo, e aí que a gente, né, volta a falar, então, em termos de sobrecarga tóxica, tá? E aí, mais chamando a atenção mais para o que está presente em tudo que a gente usa na nossa vida moderna, incluindo aí os cosméticos. E aí a gente fala que tem a tal da beleza tóxica, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 800 compostos químicos, tá? Nos nossos cosméticos que têm suspeitas de interferirem no nosso sistema hormonal, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para. Acho que o próximo slide são os chamados disruptores endócrinos. Então, eles vão, de fato, interferir na produção de hormônios. Gente, nós funcionamos à base de hormônios. Os hormônios são mensageiros químicos, tá? Que colocam as nossas células em ação, né? Fazendo com que elas funcionem da forma adequada. Então, se a gente tem interferência nesse sistema hormonal, imagina o prejuízo que a gente está causando para a nossa saúde como um todo. E aí tem aquelas substâncias todas que acho que o pessoal já está acostumado, né, a ouvir, o triclosan, tensoativos, parabenos, benzofenonas, e aí a lista é enorme, gente. Na verdade, aqui eu trouxe 800, mas existe, dependendo do dado que a gente pega, existem alguns... A gente encontra na literatura um número até muito maior do que 800 compostos químicos, tá? Então, uma coisa que eu gosto de falar muito também é que, para quem não está aberto com esse olhar, né, e aberta, tipo assim, com essa preocupação e esse entendimento que de fato existe essa interferência, é um fato, não é uma questão de ser uma crença, é muito importante e a gente cumpre um papel muito importante de difundir essa informação e esse conhecimento, porque muitas vezes as reações não são imediatas, não é uma coisa aguda, né? Não é uma reação que é algo que a gente vai acumulando no nosso organismo, a gente vai sobrecarregando, a gente vai adicionando essas substâncias na nossa corrente sanguínea e isso vai gerando um desequilíbrio dentro do nosso corpo que pode trazer um prejuízo lá na frente. Lá para frente. Muitas vezes a gente fecha o olho para coisas que não são agudas e fica com vários problemas crônicos e chega lá na frente, não tem muito o que fazer de um comportamento de 20 anos, 30 anos, né? É isso então, mesmo. É muito importante que as pessoas tenham essa consciência para a gente conseguir viver uma vida mais saudável, mais equilibrada, né? Que a gente não tenha esse tanto de doenças com a idade, né? Que vem também, muitas vezes, dessa falta de preocupação ao longo do tempo do que a gente está fazendo com o nosso corpo, das substâncias que a gente está adicionando a ele, que vão trazendo, vão dia a dia, pouco a pouco, trazendo um prejuízo, né? Exatamente, ótima colocação, porque é isso mesmo, né? O acúmulo, né? Não é o que eu usei hoje, nem amanhã, mas é o que venho usando
durante anos de forma contínua. Imagina a sobrecarga tóxica que isso acaba ocasionando, né? Volta lá para o peixinho. O que nós estamos fazendo? Agora vamos pensar nas nossas células. Nós estamos intoxicando o nosso próprio organismo. Como que a gente quer que as nossas células funcionem direito, coitadinhas? Elas não conseguem, né? A gente prejudica o nosso próprio corpo, né? Então é bem isso mesmo, é um acúmulo que leva a essa sobrecarga tóxica, né? E a gente também tem vários trabalhos que mostram que essas substâncias, e aí existem essas que inclusive, assim, dentro desses disruptores endócrinos, às vezes a gente até chama, por exemplo, alguns de xenoestrógenos. Existem alguns que vão enganar o nosso corpo, então ele tem uma estrutura muito semelhante aos nossos hormônios, por exemplo, estrógeno, tá? E eles vão, então, como eles são semelhantes, eles vão ligar no mesmo receptor. Lembrar que as nossas células na membrana, gente, tem várias proteininhas, né? Que são os receptores que ficam lá expostos para receberem a ligação das moléculas que coordenam a função da célula, né? Então, por exemplo, o estrógeno tem um receptor, que é né, o hormônio feminino, e não só, mas em maior quantidade nas mulheres, tem um receptor para o estrógeno em determinadas células do nosso organismo. Então, quando ele se liga nesse receptor, ele dá uma instrução para a nossa célula de como ela deve funcionar. Tá? Então, isso é mais ou menos assim que é a orquestração e do funcionamento das nossas células. Então, se eu estou colocando no meu corpo alguma coisa que tem uma estrutura semelhante àquilo que é natural do meu corpo, vocês concordam que pode haver uma competição entre essas moléculas? E aí, dependendo da quantidade, esses disruptores endócrinos, esses xenoestrógenos, eles acabam eles se ligando no receptor e muitas vezes impedindo a ligação do nosso estrógeno natural, tá? Ou não só isso, mas eles mesmos são capazes de induzir uma resposta como se fosse o nosso estrógeno que é produzido endogenamente. Tá? Isso tudo, gente, é extremamente prejudicial. Tá? Aqui a gente tem uma ilustração que mostra algumas dessas moléculas que são esses disruptores endócrinos, e a gente já sabe que elas afetam diretamente várias etapas da vida das nossas células imunes. Então, a formação das nossas células imunes, a sobrevivência dessas células imunes, a própria resposta dessas células. Então, tudo isso também, hoje, a gente já tem esse conhecimento. Então, eu falo, não dá mais para a gente fechar os olhos a tudo isso, né, que está aí. Sendo que a gente tem cada vez mais opções, né, de usar produtos naturais, né? Então, vamos fazer, né, vamos ter esse olhar, porque é um autocuidado isso, né? Então, o que acontece com todo esse acúmulo aí dessas substâncias tóxicas, né? Quais são as doenças, quais são os efeitos na saúde? Olha só, uma listinha básica aqui de algumas possibilidades que podem acontecer com esse acúmulo dessas substâncias. Doenças neurocomportamentais, tá? Neurológicas, vão interferir na produção de hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide simplesmente orquestram todo o nosso organismo, são eles os primeiros ali que colocam o nosso organismo no funcionamento adequado. Então, imagina o que não seria interferir, né, na produção desses hormônios. Interferem também na produção de hormônios sexuais, estão relacionados com obesidade, com diabetes, com síndromes metabólicas. E aí, para as mulheres, tem uma série de interferências: menopausa, ovários policísticos, menstruação irregular, falência ovariana, câncer de mama, de ovário, nos homens, câncer de próstata, de testículo, tá? Problemas de fertilidade, doenças autoimunes, alergia, asma, inflamação, quer dizer, a lista é enorme, né? Então, isso a gente vê que aqui, na verdade, é uma interferência direta nas nossas células aí, do corpo como um todo, incluindo as nossas células imunes, né? Então, não dá para a gente fechar os olhos para essa situação. Então, existe uma corrente aí, em oposição a essa beleza tóxica, né? Tem um grupo, né, que começou essa corrente, que é chamada, né, de esse comportamento chamado de slow beauty, né, que tem 3 pilares aí,
que são a sustentabilidade, a saúde e o consumo consciente. Então, em oposição a tudo aquilo que a gente viu, existem outros movimentos que prezam, então, não só pela saúde, mas também por toda a sustentabilidade, e a gente está pensando em termos ambientais e toda a cadeia de produção, e, logicamente, um consumo consciente, porque a gente até fala que a gente não precisa de um número enorme de produtos, como a indústria faz a gente acreditar que precisa, né? Existem aí, a gente chama os cosméticos que usam óleos essenciais de, não só, mas os cosméticos naturais, de cosméticos inteligentes. Então, muitas vezes, a gente não precisa, então, de um cosmético, vai para a unha o dedinho da unha, a Sim, unha do dedinho do pé. a gente fala muito disso, assim, da questão de tanto também do tanto que a gente está com uma rotina mais atarefada e tudo mais, então da simplicidade da rotina de cuidados que a gente pode ter com uma mesma eficiência. Muitas vezes essa rotina longa ela tem um interesse de consumo por trás, né? De estimular o consumo. Exatamente. E eu dou um exemplo que aconteceu comigo uma vez que eu estava com um potinho de cosmético, né, desses para cutícula, naquelas umas latinhas assim. E aí eu passei na boca e uma amiga minha ficou impressionada. Não, mas como assim? Isso é para cutícula. E como eu conheço da formulação, eu sabia que poderia ser utilizada nos lábios. E essa ideia dos cosméticos multiuso, né, que reduz o número de embalagenzinhas que você carrega, que você tem no seu banheiro, ou que você coloca na necessaire para viajar, eu acho que isso vem só tem a agregar, tanto em termos de redução de consumo, de gasto, de produção de embalagem, com também para seu tempo, para a economia do seu tempo, né? Para simplificação da sua rotina de cuidados, que muitas vezes, às vezes, é tão extensa, é tão complexa, você não faz. E a partir do momento que a gente tem uma simplicidade nisso, a gente começa a fazer e usufruir dos benefícios disso, né? Então, eu acho que essa filosofia, esse olhar para o consumo dos cosméticos é muito interessante e, na verdade, para mim, é a única opção que a gente tem hoje, né? Porque quando a gente vê e a gente toma consciência de que a gente ainda, no Brasil, a gente ainda tem lixões a céu aberto, a gente tem uma questão com resíduos sólidos, assim, muito importante, né? Agora, os oceanos viraram lugar de depósito de lixo também, porque não está cabendo mais em terra. Eu gosto muito de bater nessa tecla e de fazer as pessoas refletirem nesse sentido, porque como eu sou engenheira química e eu estudei muito sobre isso, muitas vezes isso já é comum para mim. Né? Assim, essa consciência, essa visão, já visitei aterros sanitários, estação de tratamento de esgoto, essa ideia, essa percepção do tanto que está tudo, que não existe aquela famosa frase de somos todos um, que muitas vezes soa um clichê, mas a partir do momento que você tem noção da dimensão disso real, né, de que o que você usa ali no chuveiro, que vai pelo ralo, que chega numa estação de tratamento de esgoto e que no fim vai ser lançado nos rios, e que uma substânciazinha que pode estar no seu shampoo, que pode estar no seu sabonete, de fato chega lá no rio, né, que chega lá para os peixes, para os animais aquáticos, essa consciência ampla de que você vai usar, você vai ter uma rotina de cuidados extensa, você vai comprar 20 produtos, ter todos no banheiro e muitas vezes ser estimulada a consumir, porque tem uma novidade aqui, outra novidade ali, e muitas vezes você tem mais de um para a mesma função, né? Compra 20 máscaras capilares e deixa lá porque uma prometeu isso, a outra prometeu aquilo, e no fim você joga fora aquela embalagem que vai para um lixão, né? Numa situação mais crítica, mas que numa situação mais controlada, um aterro sanitário que vai ficar lá. É isso a realidade, né? Hoje a gente faz camadinhas de lixo e espera eles decomporem, né? Então,
realmente essa consciência de que tudo que a gente faz tem um impacto tanto para a gente, para a nossa saúde, quanto para o todo, que consequentemente somos nós também, e a nossa Somos nós. saúde é muito importante, né? É É muito super importante. relevante isso. Exatamente. Então você sabe bem dessa realidade como engenheira química, né? Tem Sim. essa consciência há muito tempo, né? Isso é importante mesmo. Bom, aqui eu trouxe só algumas diquinhas do que a gente pode fazer com os óleos essenciais, né? Para o pessoal não ficar chateado. Dicas práticas. Maravilhoso, o pessoal vai adorar. Mas só para a gente recapitular antes de fechar, então percebam que quando a gente fala de óleos essenciais com imunidade, focando nessa parte cosmética, a gente pensa no quê? No efeito do óleo essencial que está ali no cosmético, atuando nas emoções e, consequentemente, na resposta imune. Existe também um efeito direto que eu não mencionei aqui do próprio óleo essencial nas células do sistema imune. Então, dependendo do óleo essencial, isso é possível de acontecer. Então, por exemplo, tem um óleo essencial que eu sou apaixonada, que é o óleo essencial de copaíba, e ele tem um efeito na modulação da resposta imune, porque a gente tem aí no nosso organismo alguns receptores, aí entra numa questão mais técnica, mas a gente tem receptores nas células imunes, inclusive, e que vão se ligar a uma determinada molécula que está presente no óleo essencial de copaíba. Então, existem óleos essenciais que têm efeitos diretos na modulação da resposta imune. Outra forma, então, de afetar a resposta imune é pelas emoções. A outra forma que a gente viu aqui é a absorção, então, né, pela pele, chegando até a circulação sanguínea, então, depois para as nossas células também, e é lógico que chega nas células imunes, tá? Também não tem como a gente excluir isso. Então, a gente está falando de vários efeitos, né, dos óleos na resposta imune, diretos ou indiretos, tá? Então, para a gente entender, acho que para ficar claro que isso realmente acontece, né? Então, da mesma forma que eu estou falando de óleos essenciais, se a gente usa substâncias sintéticas, elas também vão ter esses efeitos gerais, mais globais, né, no nosso organismo, tá? E aqui são algumas diquinhas que a gente está lá dentro da nossa equipe, né, que trabalha com óleos essenciais, a gente usa bastante isso, tá? Então, por exemplo, um sérum facial, a gente usaria aqui para 10 ml de óleo vegetal, 5 gotinhas de óleo essencial de frankincense, lavanda, melaleuca e copaíba. A lavanda, gente, maravilhosa para estimular colágeno. O líbano, que é o frankincense, idem, tá? A copaíba para pele é muito boa, ela é boa para manchas da pele. É óbvio que quando a gente fala em manchas, a gente não pode fechar os olhos, que pode existir toda uma questão hormonal envolvida e que isso acaba interferindo bastante, mas de qualquer forma eles ajudam a amenizar pelo menos essas manchas. Algumas pessoas conseguem um efeito melhor, aí depende de cada organismo, evidentemente, tá? A melaleuca é um óleo que a gente usa muito assim para pele mais oleosa, para pele acneica, tá? Porque ela tem aí uma propriedade, ela é antifúngica, ela é antibacteriana. Melaleuca assim, para quem tem essas questões de pele, é um dos óleos essenciais que não pode faltar, tá? Mais para essas questões de oleosidade, acne e espinhas, né? Então, esse aqui é uma sugestãozinha de sérum facial. Gente, eu já usado, testado por mim, porque eu faço todos, tá? O clareamento de manchas que a gente estava falando, tá? O óleo essencial de vetiver, gosto muito dele. Às vezes eu pego o meu óleo essencial de vetiver, ele é bem denso, e ele não, eu passo direto no melasma, eu tenho bastante problema de melasma, passo na mancha e depois eu venho com outro cosmético por cima e espalho, tá? Mas a gente pode usar o vetiver com a copaíba, que é excelente para essas questões de manchas de pele, e o pinheiro siberiano também. Então, essa sinergia aqui, ela é bem bacana, ajuda bastante no clareamento de manchas. Outra possibilidade seria usar agora um pouquinho mais concentrado, vocês vejam que aqui a gente estava usando 5 gotas de cada, aqui já é mais concentradinha, tá? São 10 gotas do vetiver, da copaíba e da lavanda, aí a gente passa primeiro nos locais que tem as manchas, né, por isso está mais concentrado, e depois dá uma breve espalhadinha, tá? Então,
uma das coisas que a gente precisa ter consciência, gente, óleos essenciais são muito concentrados, tá? Não é Então, para o ninguém cuidado pegar o óleo essencial e passar é direto na passar pele. puro. É, Pode causar irritação, sensibilidade, né? Às vezes até alergia. São moléculas extremamente potentes. Olha, só para pode vocês terem uma queimar a ideia. pele, né? Pode Muito. queimar. Tem os óleos essenciais, por exemplo, os cítricos. A maioria deles a gente não pode passar na pele e se expor ao sol, né? Porque aí eles são fotossensibilizantes também, né? Então tem umas questões aí com óleos essenciais que a gente tem que levar em consideração. Eu sempre falo assim, às vezes a gente pensa, é natural, vai virar, eu vou virar um vidrinho de óleo essencial, não vai acontecer nada. Não, óleo essencial é muito concentrado. Então, aqui tem que ter cuidado também. Tudo na vida tem que ter critério, né? Um exemplo: uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta, gente, equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Uma gota. Então, a concentração é alguma coisa assim que é assustadora. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na concentração que a gente usa. Aqui, para acne e espinhas, também a gente gosta de associar lavanda com melaleuca, tá? E o óleo vegetal, aí depende, existem vários óleos vegetais. Bom, as meninas sabem muito mais sobre isso do que eu, né? Assim, é que eu, às vezes, né, sou meio curiosa, eu fico inventando umas formulações, mas pego receita, tudo eu testo. Tá? Então, para acne e espinhas, esse aqui é bem efetivo, principalmente por causa da melaleuca, tá? Mas a melaleuca, ela pode tirar muita oleosidade da pele, então a lavanda entra aqui para dar uma equilibrada, tá? Outra possibilidade, desodorante. Gente, desodorante com alumínio, nem pensar, pelo amor de Deus, vamos fazer os nossos próprios desodorantes. A gente pode fazer, inclusive, usando óleos essenciais, tá? Então, por exemplo, a gente usa aqui 30 ou 50 ml de óleo de coco. A gente tem, na empresa que eu trabalho, né, que é a Doterra, tem óleo de coco fracionado, onde são tiradas as cadeias longas desses ácidos graxos. Então, a gente fica com óleo que não é oleoso, ele é super leve e não tem odor. Então, a gente usa muito ele de base, por isso que ele está aqui na base do desodorante e pode ser usado na base das outras formulações também. Para quem é nosso aluno, deve saber já que esse óleo de coco fracionado são aqueles triglicerídeos de ácido cáprico e Isso, caprílico, né? isso mesmo. A gente tem algumas formulações que a gente faz uso deles. Eles são. É bem interessante porque ele não adiciona tanta carga oleosa assim, É né? É muito um leve, pouco né? mais leve É. e a gente tem algumas formulações também, porque tem pessoas que têm um pouquinho de restrição de usar formulações 100% oleosas, então a gente desenvolve Sim. algumas emulsões, algumas outras formulações Isso é ótimo. com outras bases para poder fazer o uso Isso é de outras para cada texturas, né, necessidade, né? na pele. Muito legal. Dá para formular bastante coisa aí de acordo com a necessidade de cada um, né? Isso que é Sim. também, isso é incrível, né? Você formula de acordo com a necessidade da sua própria pele. Tá? Então, a melaleuca é muito boa para entrar no desodorante, a lavanda também. Aqui tem para celulite, né? Tem várias possibilidades, mas eu trouxe só algumas, tá? Celulite, né? Que a gente deixa a mulherada doida. E aqui tem duas sugestões, tá? A gente tem aqui, então, na Doterra, que é essa empresa que eu faço parte, tem um blend, né, uma sinergia de óleos que chama Smart and Sassy. Então, tem vários olhinhos ali, é muito bom para acelerar o metabolismo e para essa questão de celulite, por isso que eu trouxe ele aqui. Então, essa combinação aqui, ó, do Smart and Sassy, do alecrim e do cipreste, tá? E muito legal, gente, a gente tem uma outra visão aqui que eu vou trazer. Essas formulações, então, principalmente essa primeira aqui, era como se ela tivesse, ensinando, mostrando para as nossas células, levando uma informação, uma frequência para elas de beleza, né? Lembrando as nossas células que elas são bonitas, parece coisa de gente. Mas de fato, gente, também tem isso, também acontece. A gente está levando uma informação para a célula.
Isso é para lembrá-las da beleza que elas já têm. É muito bacana ter esse olhar, né? E outra possibilidade seria o Smart and Sass com a toranja, que é o grapefruit, tá? Também eles funcionam super bem. Então, aqui eu trouxe só alguns exemplos do que a gente pode usar. A gente pode usar formulações para cabelo. O que eu tenho visto muito é queda de cabelo aí por causa do isolamento social, então o estresse aumentou, então muitas pessoas têm se queixado de queda de cabelo. Então a gente tem óleos essenciais, por exemplo, o alecrim é muito bom para isso. Ele até, os resultados dele são comparados com os resultados daquele minoxidil, né, que é aquele que o Sim, pessoal eu fiz usa. uma aula sobre isso, né, apontando Hum, esse estudo que saiu. Ela até está disponível, se eu não me engano, no YouTube. é? A gente apresentou uma aula falando sobre essa questão de queda capilar e desse estudo que avaliou o desempenho do óleo essencial de alecrim em Aham. comparação com o minoxidil. E É, aí tem muito o legal. benefício de não apresentar os efeitos colaterais que o minoxidil Exatamente. traz. É isso mesmo. Então, aqui algumas sugestões, tá? Lembrando que existem várias e várias possibilidades. E só para a gente encerrar, né? Eu sempre trago uma frasezinha, né? Então, aqui eu senti de trazer essa, que é preciso enxergar a natureza, né? Voltarmos os nossos olhos para ela, lembrando que a gente é parte da natureza e que a gente foi se desconectando aí ao longo do tempo, e talvez isso explique grande parte aí das doenças que aparecem aí na nossa civilização hoje, né? Então a gente precisa voltar a enxergar a natureza e nos vermos como parte dela, porque é isso que nós somos, tá? E só deixar assim um contato para quem quiser tirar dúvida, pode ficar super à vontade de entrar no meu. Normalmente eu respondo por ali mesmo, né? Meu Instagram, o pessoal às vezes manda direct ali. E se ficar qualquer dúvida e quiser me contactar por ali, podem ficar à vontade, viu? É um prazer poder responder. E eu estou sempre aberta aí a receber as dúvidas, viu? Quero agradecer mais uma vez. Renata, muito obrigada pelo convite. Eu sempre falo, não vou falar muito. Eu disparo a falar, peço desculpas se eu me estendi. Eu espero que tenha ficado agradável e que tenha ficado, né, assim, que as mensagens tenham ficado claras, que acho que é isso que importa, né? Mais do que o conhecimento em si, a gente sair daqui com mensagens importantes, e acho que é um convite para a gente realmente rever os nossos hábitos em diversas esferas aí, incluindo o que a gente usa como cosméticos, mas voltando aos pensamentos que geram as nossas emoções, que vão interferir na nossa saúde. Então, é tudo que a gente coloca dentro do nosso organismo impacta o seu funcionamento. Muito, muito obrigada. Gabriela, eu que agradeço. Eu adorei a apresentação, a aula que você trouxe. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para as pessoas. Muitas vezes eu passo por esse mesmo sentimento seu de, nossa, está muito profundo, acho que o pessoal não sei se eles querem saber, mas o que eu tenho percebido é que cada vez mais as pessoas estão mais interessadas em saber a fundo e entender a fundo como que as coisas acontecem. Então, eu achei sensacional a sua abordagem, a forma que você trouxe de uma forma clara, coisas mais profundas também, e como você falou, essa questão de o mais importante também é deixar a mensagem, né? E eu acho que a gente trouxe muita clareza sobre todos os pontos, né? Da importância do que a gente coloca no nosso corpo, né? Da carga tóxica que a gente está adicionando a ele e que pode muitas vezes atrapalhar o funcionamento da máquina perfeita, né? Que a gente tem ali disponível para a gente, que eu falo muito que a saúde é o nosso maior bem, né? Sem ela a gente não consegue viver com felicidade, com tranquilidade, assim, de poder fazer tudo que a gente quer fazer. Então, eu acho que cuidar dela é mais do que a nossa obrigação, né? E lembrando que a saúde não é só uma questão física, né? Ela transcende isso e é muito importante a questão das emoções. Então,
essa associação do uso dos óleos essenciais para trazer benefícios físicos e também trazer benefícios emocionais, né? Trazer um equilíbrio para o nosso corpo e, adicionalmente, deixar de utilizar outros componentes que podem estar adicionando uma carga tóxica no nosso organismo e atrapalhando o funcionamento dele, é um olhar integrado e muito, muito importante para a vida das pessoas, né? Então, muito obrigada. Eu espero que a gente faça outras aulas, eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. E aí a gente vai respondendo também, vendo o interesse para a gente criar novas coisas. E vai ser um prazer se você puder estar conosco de novo Prazer numa é próxima sempre oportunidade. Prazer é meu. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada. Pessoal, então nós ficamos com essa aula incrível da Gabriela. Foi um prazer recebê-la e compartilhar isso tudo com vocês, né? A gente faz tudo isso para que vocês tenham acesso a essas informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem aí aqui no comentário qualquer dúvida, qualquer contribuição, se vocês gostaram, como que foi, inclusive também em relação ao que a gente falou, se as informações foram muito profundas, se você conseguiu compreender, se não, se quer mais detalhes, porque a gente está planejando vários outros conteúdos, né? Como vocês devem ter acompanhado, a gente está com uma programação. A gente fez um encontro com o Matheus do Vida Veda na semana anterior, e na sequência a gente tem outros encontros. Tá lá no nosso feed do Instagram a programação dos próximos encontros, além daqueles encontros de toda segunda-feira às 20h20. Então tem muita coisa legal, muito conteúdo a ser compartilhado, e eu espero que vocês estejam gostando. E além disso, né, no final aí do mês, a gente vai ter o desafio da cosmetologia do bem, que, como eu falei no início da aula, a intenção dele é ampliar o olhar em relação ao cosmético. Ele é gratuito, vai ser online, então já pode se inscrever para começar a participar da primeira etapa. A gente vai ter várias aulas para aprofundar no universo dos cosméticos naturais, para trazer um conhecimento muito também para quem tem interesse em criar marcas de cosmético, para quem tem interesse em usufruir dos benefícios dos cosméticos naturais. Então acompanhe, que está muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para os próximos encontros. A gente vai ter encontro com a Manuela Panteliade sobre dermatologia, alergia provocada por componentes nos ingredientes cosméticos, componentes presentes nos cosméticos, na verdade. E também uma aula sobre oleação com o Matheus do Vida Veda novamente. E está muito, muito incrível. Continue acompanhando, que tem muita coisa boa por vir. É isso. Um beijão e até a próxima.